paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nós estamos na lição número 1. Levítico. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 27, do versículo 28 ao 34. Amém? Levítico, capítulo 27, do versículo 28 até o 34. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Depois eu passo para o texto áudio, a verdade prática. A gente vai logo para a leitura bíblica em classe, que aí a gente ganha tempo, tá certo? Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, quer dizer, 20%. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Amém? Guarde essa informação aí, a última frase, que diz que o Senhor estava no monte Sinai. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, bendizemos e louvamos o Teu nome, Senhor Deus, nessa noite, onde, Senhor Deus, vamos aprender da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, exorta-nos, edifica-nos e consola-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa lição de escola bíblica para todos. Então nós vamos aprender aquilo que era de costume, dividido em apenas uma lição, agora será dividido em duas. Então nós vamos ver a primeira parte da lição hoje. Na próxima terça haverá a conclusão desse assunto. Amém, irmãos? Amém. Então hoje você vai ficar com a introdução, o começo da lição, e o final na próxima terça-feira. Nessa lição nós vamos estudar sobre o livro de Levítico. Posso ir aqui à frente aqui rapidinho, só para ver? O tabernáculo está ali. Nós vamos estudar sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é o terceiro livro da Bíblia. Quantos têm essa informação? Glória a Deus. Qual é o primeiro? Gênesis. O segundo? E o terceiro? E o quarto? Números. E o quinto? Deuteronômio. Você sabia que cada um dos cinco... Vamos lá, são quantos livros? 5 primeiros? 5. 5 livros. Uma vez eu pedi para um obreiro dar uma escola bíblica dominical, e tinha a palavra Pentateuco na lição. E ele era diácono, viu, irmãos? Já tinha um histórico, crescendo na igreja. E aí no meio da lição, o pastor, ele falou Pentateuco. Aí ele diz, eu não sei o que é Pentateuco, mas o pastor vai explicar. Irmão, sem mentira nenhuma, deu vontade de eu chamar o Eduardo, que é o mais novo, e dizer assim, peraí, irmão, que eu vou pedir pro meu menino mais novo, mas eu não quis fazer isso. Eu pensei, né? Porque, irmãos, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E para o judeu é chamado de Torá, onde está a lei. Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele conta uma história para nós. Por quê? Gênesis, ele tem o nome de Gênesis, mas no original hebraico o nome dele é Bereshit, porque é a primeira palavra de Gênesis, que quer dizer o princípio. O Êxodo, o segundo livro, chama-se Shemot, que quer dizer esses são os nomes. Esses nomes que nós conhecemos, eles são dados para a tradução dele do hebraico para o grego. E aí do grego para o latim, eles receberam esses nomes que foram aportuguesados para nós. O terceiro é Vaikra, que é Levítico, que ele diz assim, ele convocou. É a primeira frase do livro. E o Senhor convocou.
E o livro de Números, ele chama-se Bemidbar, que quer dizer no deserto. E o terceiro e último livro é Elen Devarim, que quer dizer estas são as palavras. Agora olha a história que o Pentateuco conta para a igreja. Gênesis é o princípio. É onde o homem foi criado, formado e ele caiu, ele pecou. Êxodo é o livro do resgate. Lembra-se que Deus criou o homem, escolheu um homem chamado Abraão, levantou esse homem, o teu filho Jacó foi para dentro do Egito, e é por isso que começa com estes são os nomes. Ele entrou com aproximadamente 70 almas e saiu com mais de 12 milhões de pessoas de dentro do Egito, porque Deus o resgatou com mão forte. Então o livro de Gênesis é o livro da criação e da queda. O livro de Êxodo para nós é o livro da redenção, é o resgate. Deus resgatou a igreja com mão forte do sistema mundano. E o livro de Levítico, o povo que Deus criou dentro do Egito e que tirou de dentro do Egito, você sabe quantos anos o povo passou de dentro do Egito? 430 anos, para ser exato. 430 anos. Porque Moisés se precipitou, viu, irmãos? Aí ele deu uma atrasadinha no projeto, mas era a palavra lá em Gênesis capítulo 15, era só 400. Aí tem gente que diz que não atrasa o plano de Deus na vida dele, mas nós atrasamos, muitas das vezes. Então, 430 anos, para ser exato, Deus tira o povo, e o povo passou 430 anos no Egito, aí Deus tira ele e leva para o deserto. É o livro de Levítico. Agora Deus vai estabelecer as suas leis, os seus mandamentos e ensinar o povo a adorá-lo. É a nossa história. Nós fomos criados em pecados, ou melhor, fomos criados, o homem caiu, Deus resgatou, e aí quando o homem chega dentro da igreja, depois de passar o êxodo, ele chega dentro da igreja, ele vai aprender o quê? A adorar o nome do Senhor. Ele vai aprender a adorar o Senhor. Então o livro de Levítico é para nós, é para o povo judeu, um manual de adoração, um manual de como adorar a Deus, porque não se adora a Deus de qualquer maneira, não se serve a Deus de qualquer jeito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O livro de Números, ele tem esse nome Números, porque ele tem dois censos. No capítulo 1, quando o povo saiu do Egito, capítulo 1, a primeira ordem do Senhor para Moisés no deserto é: faça o censo. E no capítulo 26, porque eles estão para entrar para a terra prometida, e quando eles vão entrar, o Senhor diz: conta ao povo. O livro de Números, ele cobre um período aproximado de 40 anos. Quantos anos, irmãos? Porque eles rodaram em círculo no meio do deserto. E aí vem o livro de Deuteronômio, que quer dizer estas são as palavras. E o nome Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Agora escute, isso é uma palavra para os nossos últimos dias, em que nós esperamos um grande avivamento para que Deus arrebate a sua igreja da face da terra. Por quê? Quando o povo saiu do Egito, que eles aprenderam a adorar no deserto, que Deus habitou no meio deles, aí eles passaram 40 anos rodando no meio do deserto, e quando foi na véspera de entrar, Deus disse para Moisés: Moisés, agora chama o povo e repete toda a lei para eles. Por quê? Porque havia nascido uma nova geração que não tinha conhecido ao Senhor como as primeiras pessoas, os primeiros, e eles não tinham visto a mão forte com que Deus tirou aquele povo de dentro do Egito. Aí Deus está dizendo: agora repete a lei para eles, para que eles possam entrar na terra prometida. Irmãos, a igreja vai passar por um grande avivamento antes do arrebatamento, mas não é um avivamento de poder, de pular, rodopiar e de saltar, não. É um avivamento da palavra de Deus, porque Deus vai transformar o caráter de muitas pessoas através da sua palavra. Porque movimento não transforma caráter, mas palavra transforma e faz com que o homem seja santo ao Senhor e ele herde a promessa. Essa história de Gênesis até Deuteronômio. Então haverá um avivamento da palavra dentro do povo de Deus, para que o povo seja transformado verdadeiramente, para que possa receber a promessa.
E o Números, a palavra Bemidbar quer dizer no deserto, sobre um período de 40 anos. É a nossa caminhada sobre a face da terra. Você quer ver o que você vai encontrar na sua jornada? Leia o livro de Números. E como viver no meio do deserto. Porque no meio do deserto tinha milagre. Não era só deserto. De dia tinha a nuvem que cobria o povo. E de noite tinha a coluna de fogo que cobria e que aquecia o povo. E no meio da caminhada, Deus mandava maná todo dia. Você pode até estar vivendo um deserto, mas Deus tem alimento para a tua alma todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Texto áureo. Qual é o nosso texto áureo? E aí eu quero que vocês olhem para a figura que está aqui. O tabernáculo está aí? Preste atenção. E porém, olha o texto áureo. Está em Números capítulo 26, versículo 11. Se você quiser ler lá, tem uma revelação da palavra de Deus para vocês, para nós aqui. E porém, o meu tabernáculo e a minha alma de vós não se enfadará. Levíticos, capítulo 26, versículo 11. Esse é o textuário da lição. Agora escute, você está com o texto aberto aí? Levíticos 26, 11? Ele diz assim, e porém o meu tabernáculo. Sim ou não? Deus mandou construir um tabernáculo. Vocês estão vendo o tabernáculo aqui? Deus fala para Moisés assim, Moisés passou 40 dias em cima do monte com Deus, e Deus mostrou para Moisés, porque Deus disse para ele, não faça tudo conforme você viu em cima do monte. Então Deus mostrou para Moisés os mínimos detalhes do tabernáculo. E aí Deus diz assim, Moisés, construa o tabernáculo. Você vai ver isso em Êxodo a partir do capítulo 25. A partir do capítulo 25, Deus ordena como Moisés construiu o tabernáculo até o capítulo 30. E Deus não diz para Moisés, e Deus vai dando as instruções para Moisés. E se você observar, Deus vai dizendo assim para ele, primeiro construa a arca, depois da arca construa os utensílios, depois faça a tenda, depois faça ao redor. Aí ele vai dizer, faça o altar, a pia de sacrifício. Vocês estão vendo aí? A pia o altar de sacrifício, a pia da purificação, façam tudo. Deus ordenou a Moisés a fazer tudo de dentro para fora. Porque toda transformação, ela é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Você pode até botar um paletó e uma gravata bonita, você pode até botar um vestido longo. Enquanto o teu interior e a tua essência não for transformado, você não pode ser chamado de um verdadeiro cristão. É de dentro para fora. Amém? Aí Deus diz, e eu porei o meu tabernáculo no... Vou dizer de novo. E eu porei o meu tabernáculo no... Escute. A Bíblia não é um livro do homem buscando a Deus. Não. É um livro de Deus buscando ao homem desde o princípio. Porque Deus criou o homem do Éden e todos os dias Deus vinha dos céus à terra para confraternizar com o homem. No dia que o homem pecou, quando Deus entrou no jardim, que Adão percebeu, ele se escondeu. Aí Deus pergunta, Adão, aonde é que tu és? Ele não pergunta o que é que você fez. Porque a Bíblia é um livro de Deus buscando ao homem. Quando nós observamos em Êxodo, capítulo 19, versículo 3, Deus falou com o povo e falou com Moisés de cima do monte. Se você observar Êxodo 19, 3, diz que Moisés subiu ao... Por quê? Porque Deus estava lá, sim ou não? Deus se apresentou no... Só que o desejo de Deus era estar no meio do povo. O desejo de Deus era estar no meio do seu povo. Eu creio que você não entendeu. O desejo de Deus era estar no meio do seu povo. Aí Deus diz, Moisés, eu vou descer do monte. Construa um tabernáculo para mim. Aí ele construiu. Deus desceu da sua glória do monte e foi habitar no tabernáculo. O desenho do tabernáculo está aí? Deus habitou no meio do tabernáculo, irmãos. Amém? Ou dentro do tabernáculo. Diz que a glória do Senhor permanecia em cima da arca, no propiciatório. E o povo via a nuvem do Senhor, o povo via a glória de Deus em cima do tabernáculo. Era um sinal de que Deus estava no meio do seu povo. Agora abra para mim João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14.
Vocês acharam? E aí o texto lá vai dizer assim, e vimos, João 1,14, deixa eu abrir aqui, porque a gente também não consegue decorar tudo. João 1,14. Diz assim, e a palavra se fez carne. Quem é a palavra? Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre... Essa palavra habitou aí no grego é tabernaculou. A palavra se fez carne, Jesus, e tabernaculou entre nós. Vocês lembram que lá no livro de Ageu, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 9, diz assim, e a glória desta última casa será maior do que a glória desta última casa será maior do que porque ali era o templo de Zorobabel. O templo de Salomão já tinha sido acabado, tinha sido destruído. E o povo estava dizendo, o templo de Zorobabel é inferior ao templo de Salomão. E Deus diz, continue a construir, porque a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Lembra qual foi o primeiro utensílio que Deus mandou construir no livro de Levítico, no livro de Êxodo? Foi a arca, símbolo da presença do Senhor, símbolo máximo. Quando Deus diz que a glória da última casa seria maior do que a primeira, é porque no templo de Zorobabel já não existia mais a arca. Por quê? Nos tempos de Jesus, a arca não estava dentro do templo. A arca estava na porta, que era Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava no meio do povo. E aí existe uma evolução que a gente não vai entrar no detalhe, porque senão a gente não sai do texto áureo. Porque só nesse versículo tem muita revelação da palavra para nós aqui. Mas o desejo é que Deus habitaria no meio do seu povo. E aí ele diz assim, e a minha alma de vós não se enfadará. Deus não cansa de você, irmãos. Mesmo com os seus desfeitos, com as suas falhas, Deus não cansa da igreja dele. Ele tem o prazer, e o seu maior prazer é estar no meio do seu povo. Ele está aqui nessa noite. Então adore e bendiga o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Esse é o texto áureo. Qual é a verdade prática? E a verdade prática é uma verdade que deve ser praticada. A verdade prática diz assim, a verdadeira adoração, se o texto está dizendo que a verdadeira é porque existe a falsa. Aí ele diz, a verdadeira adoração a Deus compreende, está aí para vocês lerem? Compreende necessariamente o nosso serviço voluntário. Qual é a característica? Ele é santo, primeira característica. Segunda característica, ele é amoroso. Então, o nosso serviço voluntário, a nossa voluntariedade na obra do Senhor, ela tem que ser santo e tem que ser amoroso. Então, eu tenho que servir a Deus de forma santa e com muito amor. Você lembra, eu estava estudando a igreja de Éfeso e me lendo algumas coisas, me veio uma possibilidade. Sabe qual foi a acusação de Jesus contra a igreja de Éfeso? Quem lembra? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro. A gente foca muito em sentimento. E eu comecei, lendo algumas coisas, a perceber e a tentar entender. Pode ser uma linha de raciocínio e de interpretação. Que esse primeiro amor não seja um sentimento, mas uma pessoa. Eu acredito que Éfeso, na sua caminhada, deixou Jesus e começou a andar sem o verdadeiro amor dentro da igreja. Deixaste o teu primeiro amor. Mas por que primeiro? Porque ele é o primeiro e único, irmãos, o amor da nossa vida. É Jesus. Amém? Então, no reino, a gente tem que ter serviço voluntário. E esse serviço tem que ser santo e feito com amor. Muito amor. Não perca a essência do amor, irmãos. Não perca a essência do amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer, não adianta você ter os 9 dons, dar o seu corpo para ser queimado, distribuir tudo que você tem, se não tiver o amor. E aí mais uma interpretação para nós. Amor não é dom. Amor é uma ordenança de Jesus.
João 13, ele vai dar uma ordenança para os discípulos. Aí ele diz: eu não quero que vocês se amem uns aos outros como ama a si mesmo. Eu quero que vocês se amem como eu vos amei. Amém, irmãos? Amém. Então esse irmão que está do seu lado aí, você tem que amar ele como Jesus amou. Um amor sacrificial. Aí não é um sentimento, é um mandamento. É você que decide. E você tem que amar. É a marca de um cristão, o amor verdadeiro. Amém? Então, quando a gente fala de serviço, quando a gente fala de culto, a gente fala de serviço. Por quê? Em Levíticos, o culto está ligado ao serviço. No Antigo Testamento, a palavra culto está ligada a serviço. E no Novo Testamento também está ligado a serviço. Então, quando a gente oferece a Deus um culto verdadeiro, um culto racional, Deus está falando: me sirva, me sirva, me sirva. Eu participei de um seminário numa igreja que eu congregava alguns anos atrás, e o pastor foi falar sobre ministério. Ora, se ser membro da igreja eu já tenho que servir, imagina sendo ministro, sendo obreiro, porque a palavra ministro e ministério quer dizer trabalho, serviço. Então Deus nos chamou para servi-lo. Cultuar a Deus é servi-lo. Amém, meus irmãos? Qual é o objetivo geral da lição? É mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Então Deus não te chamou para ficar de braço cruzado dentro da igreja. Deus te chamou para servir. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Em Mateus capítulo 25, nós vimos a parábola das 10 virgens. E ali é uma igreja que está pronta, esperando o arrebatamento do Senhor. A noiva está pronta, a noiva está preparada. E a partir do versículo 14, se eu não me falha a memória, nós vamos ver a parábola dos talentos, que não são 10 talentos, são 8, porque a um ele deu 5, ao outro ele deu 2, ao outro ele deu 1. O que tinha 5 trabalhou, serviu, e ele ganhou mais. Vamos lá, irmão, não precisa ter medo não. Ele ganhou mais 5. Então ele ficou com... Olha o que é trabalhar para o Senhor. Ele ficou com 10. O que tinha 2, trabalhou e ganhou mais quantos? Mais. E ele ficou com... E o que tinha 1, fez o quê? Ele enterrou. Com medo de trabalhar. O medo te paralisa. Mas confia em Deus. E é interessante que o texto vai dizer assim: ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento para você trabalhar na obra do Senhor, é porque Ele sabe que você tem capacidade para fazer. Agora olha o que é capacidade. As capacidades, elas podem ser melhoradas e trabalhadas. Porque o que tinha 5 ganhou mais 5, ficou com 10. O que tinha 1 enterrou o que tinha, não trabalhou, desqualificado ele foi. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor pegou o que tinha 10, porque se ele tinha capacidade de trabalhar com 5, se habilitou a trabalhar com 11, porque Deus falou e disse assim: entrega para o que tem 10, porque eu sei que ele tem capacidade para trabalhar com 11. Isso fala-nos do quê? O teu talento e o que Deus colocou nas tuas mãos pode ser trabalhado, melhorado e multiplicado nas tuas mãos. Agora, se você ficar de braço cruzado dentro da igreja e enterrar o talento, aí lembra do hino, acho que é o 16, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Como estão as tuas mãos? Aí você sabe o que aconteceu com aquele que tinha 1 e enterrou? A Bíblia diz que ele foi lançado nas trevas exteriores, onde havia choro e ranger de dentes. Não preciso nem traduzir, né, irmão? É autoexplicativo o texto. Cuidado, irmãos. Lembra do pecado de Tiago, capítulo 4, versículo 17? Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele está pecando?
É o pecado da negligência, da omissão. Então, Deus nos chamou para servir, para trabalhar. Não é para você fazer nada além da sua capacidade, mas aquilo que você é capaz de fazer é para você fazer. Pastor, eu não tenho cargo nenhum dentro da igreja, eu só sei orar. Então ore. Que você vai estar fazendo grande benefício para a obra do Senhor. Amém? Então eu tenho que fazer, em adoração a Deus, compreender que o nosso serviço é voluntário, santo e amoroso ao reino de Deus. Vamos lá. Não vou ler os objetivos, vamos passar direto para o primeiro tópico. Introdução. Estudaremos a partir de agora a igreja vai estar estudando o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós, no primeiro comentário na introdução, tá? Portanto, vós vos santificareis. Se santificar já é um serviço para Deus. E sereis santos, porque eu sou santo. Então, quando você se santifica, você já está oferecendo um serviço para Deus. Pastor, o que é ser santo? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra santo quer dizer ser separado. Deus te chamou para ser separado. Deus não te chamou para se misturar com o mundo. Deus te chamou para ser santo, para uso exclusivo dele. E aí uma palavra para os jovens. Ele não te chamou para você se colocar debaixo de um jugo desigual. Ele te chamou para ser colocado debaixo de um jugo semelhante, um jugo igual. O que isso quer dizer, pastor? Traduz para nós. Deus não te chamou para você namorar com jovens do mundo. Deus te chamou para você buscar um crente santo dentro da igreja para que você case e prospere. Porque quem se coloca debaixo de jugo desigual acaba desviando. Quem está entendendo a palavra, irmãos? E na Bíblia, quando a Bíblia fala de jugo desigual, a canga. Quem sabe o que é uma canga? Ninguém? Quem já viu um carro de boi? Que vão dois carros de dois bois juntos, um ao lado do outro. A canga é justamente aquilo que vai no pescoço. Aí a Bíblia diz, no livro de Levítico, nas ordenanças, que não se podia colocar um boi e um jumento junto. Um exemplo. Não se podia colocar um cavalo e uma mula junto, porque daria diferença de altura. Então, quando você se coloca debaixo de um jugo desigual junto com o infiel, você está juntando um espiritual e um carnal. Vai dar alguma coisa boa nisso, irmão? Então ore, que Deus vai mandar a tua Rebeca. Ore, que Deus vai mandar o teu Isaac. Ore. E outra coisa, crente namora para casar. Você já tem condições de sustentar uma casa? Então vai trabalhar, estudar. E o namoro tem que ser santo. Eu tenho que me santificar. Está aqui no texto. Deus nos chamou para sermos. Então o meu namoro é santo. As minhas conversas são santas. Tudo para agradar aquele que me chamou. Não é meu corpo minha regra. Teu corpo é santo. Não é para mostrar para qualquer um. Uma particularidade minha, nem dentro da minha casa eu ando sem camisa. Eu só tiro a minha camisa na frente da minha esposa. Que o meu corpo pertence a ela. É a Bíblia que diz. Amém, meus irmãos? Portanto, vós vos santificareis e seis santos, porque eu sou santo. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Nas lições por virem, constataremos que ainda temos muito a aprender com a congregação israelita no deserto do Sinai. Estudaremos, pois, com diligência e cuidado. Oremos e empenhamo-nos por aplicar cada lição ao nosso viver. Finalmente, não nos esqueçamos de que o Senhor continua a exigir de seus filhos uma vida santa, pura e consagrada ao seu Rei. Vamos lá. Ponto central: a verdadeira adoração a Deus é evidenciada mediante o serviço voluntário, santo e amoroso. Está repetindo bastante isso aqui para a gente entender.
que a vida de culto a Deus é uma vida de culto, irmão. O culto não é só na igreja. O culto é quando eu amanheço em casa, que eu acordo, dobro o meu joelho, agradeço a Deus pela noite. Eu estou cultuando ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta e eu quero que você seja bem sincero com você. Eu ia pedir para levantar a mão, mas não vou fazer isso. Todo mundo aqui sabe o que é fazer um devocional em casa? Todo mundo sabe o que é fazer um devocional? Amém? Então nós temos que ter uma vida de devoção ao Senhor. Tirar um tempo de devoção a Ele. Amém? Sobre o livro de Levítico. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes. Sua canonicidade, seu gênero literário, autoria e data. O que é canonicidade, pastor? Existe uma régua de medir dentro da Bíblia. A palavra não pode contradizer a palavra. Então, de todos os escritos que tinham, aquilo que contradizia foi arrancado, foi tirado. Por exemplo, tem gente que não sabe, mas o culto aos mortos da igreja romana foi tirado do livro de Macabeus, quando Macabeus se levantou e pediu para fazer um culto em adoração àqueles, intercessão àqueles que tinham morrido na batalha dos Macabeus. Pastor, quem era Macabeus? Quem sabe o que é o período interbíblico? Pastor sabe. É o período que constitui de Malaquias até o tempo que João Batista se levantou no deserto da Judéia pregando. São 400 anos de silêncio do Senhor. E aí, nesse período, se levantou os Macabeus. É um período histórico. E os Macabeus, eles se levantaram contra uma revolução lá, um negócio todo. E aí, nesse período de 400 anos, existe história que foi escrito. E a igreja romana pegou esses textos e colocou como canônico. Mas como há contradição, se você pegar esses textos e colocar ele dentro da Bíblia e dizer que eles são inspirados por Deus, haverá contradição bíblica, então eles foram tirados na reforma protestante. Então Levíticos entra, por quê? Porque ele não contradiz com todo o restante dos escritos. Aí ele é canônico, há uma régua de medir. Não é qualquer livro que foi colocado dentro dessa canonicidade. Dentro desse parâmetro. E aí os outros que estão na Bíblia da igreja romana, como é o nome do reformador? Lutero arrancou, tirou e disse, não, esse aqui há contradição. Então onde havia contradição de escritos, foi tirado. E por coincidência só saiu os livros que foram escritos nesse período de 400 anos do silêncio de Deus para com a nação de Israel e de Israel. Ele fala em Malaquias e só vai falar com João Batista, já anunciando que Jesus viria. Então Levítico está dentro dessa canonicidade. E o que isso significa para nós? Que ele pode ser aceito como um escrito inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Ele foi escrito num período aproximado de 1.500 anos. Dentro desses 1.500 anos, 40 autores aproximados. O primeiro autor, Moisés. O segundo autor aí vai correndo a história. Dentro desses autores, dos 40, tem homens que eram reis, como Salomão, e tem homens como Amós, que era apanhador de sicômoro e amansador de burro brabo, de boi brabo. Então, dentro de todas as classes sociais e econômicas, em nenhum livro de Gênesis a Apocalipse se contradiz. Nenhum. Então, o livro de Levítico ele pode ser aceito como um livro canônico, de aceitação, de inspiração divina. Amém, meus irmãos? Correndo aqui. Qual é o gênero literário dele? Tá aí? Posso ler? Em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino no Antigo Testamento. Certo? O capítulo 23 de Levítico, ele vai instituir as festas que Israel comemorava, começando com o sábado, com o Shabá, que eles chamam, né? Que era o dia de descanso. Por que Deus deu esse dia de descanso para eles? Para eles consagrarem ao Senhor e lembrarem-se do Senhor. É um dia que eles tiravam para Deus. Ali eles não trabalhavam, não faziam qualquer tipo de trabalho. Por quê, irmãos? Porque no Egito eles eram escravos e eles não tinham dia de folga.
e eles não podiam adorar. Aí Deus diz para eles: durante 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês vão descansar. Um dia desse o pastor pregou aqui sobre descanso. Descanso é bíblico, irmãos. E é uma coisa tão séria que, se você observar em 1 Crônicas capítulo 36, ou é 2 Crônicas, eu não lembro, porque Deus mandou que desse descanso à terra. Por que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro? Que é uma ordem: vocês vão plantar 6 anos e no 7º ano vocês não vão mexer na terra. Está no texto. Aí, você sabe o que eles faziam? O judeu fazia? Eles plantavam 6 anos e no 7º ano eles arrendavam a terra. Eu não planto, mas outro planta. Quando Deus levou para o cativeiro, sabe quanto tempo eles fizeram isso? 490 anos. Aí faz o cálculo, divide 490 por 7. Dá 70 anos. Aí o texto em 1 Crônicas capítulo 36, eu acho que é, o texto vai dizer: e a terra descansou os seus sábados. Por quê? Eles foram para o cativeiro, Deus deixou eles 70 anos, porque Deus tinha mandado eles dar descanso para a terra. Não desobedeça a voz do Senhor, porque toda desobediência tem uma consequência. É sério isso, irmão. É muito sério. Então, no capítulo 23 de Levítico, a ordenança das festas, e eles tinham que celebrar do jeito que estava ordenado. Aí ele diz assim: ele pode ser visto também como um estatuto de purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. Você vai ver isso em Levítico 17, do 1 ao 7. De quem é a autoria? De Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, irmão? Qual é o nome deles? Que vem de 5, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você não esquecer isso aqui, para mim a aula já valeu. Amém, irmãos? Que é para quando alguém lê assim, Pentateuco, eu digo: ó, já sei que é Pentateuco. Pentateuco é a Torá, que é o livro da lei dos judeus. Amém? Então a autoria é Moisés, ele é o autor humano. Mas aí Pedro vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O autor espiritual é o Espírito Santo. É por isso que não há contradição entre Gênesis e Apocalipse. A inspiração é a mesma. O autor humano é Moisés. E dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por toda a obra observamos a interação entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Qual é a data? Quando ele foi escrito? De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu anos aproximados, viu, irmãos? 1445 antes de Cristo. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Êxodo, abra sua Bíblia em Êxodo 40, 17. Aí diz assim: foi exatamente neste ponto que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu. Amém? Êxodo 40, 17. Vocês acharam aí? Êxodo 40. É o último capítulo de Êxodo, sim? Certo? E aí, termina o capítulo de Êxodo 40, 17. O que está escrito? Diz assim: assim o tabernáculo foi levantado no 1º dia do mês do ano 2 da saída do Egito. Aí tem a data exata de quando eles levantaram o tabernáculo, 2 anos após a saída do Egito, 2 anos depois. Se você observar no final do capítulo, lá no final, do versículo 34 até o versículo 38, fala que a glória de Deus desceu no tabernáculo. Vocês lembram do tabernáculo? E Levítico começa justamente aí, onde acabou. Com a glória de Deus sobre o tabernáculo. Agora Deus instruindo Moisés para passar para o povo como aproximar-se de Deus. Lembra dos momentos ofertórios aqui? É aqui que você vai achar base bíblica para descobrir e entender nesse livro
que nós nos aproximamos de Deus através das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios. Aí você vai dizer: pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Mas e o nosso textuário desse ano? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, nosso serviço de forma racional. Quer apresentar um serviço racional para o Senhor? Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto não se apresenta de qualquer maneira e nem de qualquer forma. Você pode até apresentar, mas Deus não vai aceitar. Amém? Se você observar no primeiro capítulo de Malaquias, era justamente essa acusação de Deus contra os sacerdotes. Deus disse: traga-me cordeiro perfeito. Eles iam, levavam o cego, levavam o manco, levavam o aleijado. Deus não aceita oferta aleijada, irmão, tem que ser perfeita. Amém? Aí ele diz assim: a autoria, a data. Vamos para o segundo tópico. O livro de Levítico. O livro de Levítico. Quais são os personagens centrais? Moisés, Arão, Nadab. Nadab e Abiú morreram, se não me falha a memória, no capítulo 10, porque apresentaram fogo estranho. Escute. Quem acende fogo é sacerdote ou o Senhor. Lembra de Gideão? Gideão, quando ele ofereceu aquela oferta para o anjo, ele queria fazer uma prova. Aí ele diz: eu vou trazer uma oferta, que eu quero saber quem está falando comigo. Quando ele trouxe a oferta, ele ia colocar a oferta onde? No chão. Qual foi a primeira ordem dele? Eu não recebo oferta no chão. Quem come no chão é demônio. Coloca na pedra, um altar. Quando ele olhou para o altar, que estava improvisado em cima de uma pedra, a Bíblia diz: aí qual era a prova dele? Eu sou homem normal, eu não posso acender. Ou ele é anjo ou é sacerdote. Aí a Bíblia diz que desceu fogo e consumiu a oferta. Aí ele diz: agora eu sei que é Deus falando comigo. Rejeite fogo estranho, irmão. Rejeite fogo estranho, porque fogo de Deus, nós sabemos e comprovamos, quando é Deus que está no negócio, Ele responde com fogo. Faça a prova, como Gideão. Então, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. A autoria é Moisés, ele é o autor humano. A data, nós falamos da data e eu quero pular lá para a divisão do livro de Levítico. Primeira parte. Diz assim. Acompanhou, pastor? É só para a gente ganhar tempo. Primeira parte. Como nos aproximarmos do Altíssimo. Você vai ver isso do capítulo 1 até o capítulo 10. Aí é uma divisão. Através dos sacrifícios, do capítulo 1 até o capítulo 7. Essa é a estrutura do livro, para quando você for ler o livro, você entender. Amém? E por meio do sacerdócio. Quem era o sacerdócio? Quem era o sacerdote? Nós vamos ver dois personagens que se destacam no Antigo Testamento: o sacerdote e o profeta. O que o sacerdote fazia? Levava as coisas dos homens até a Deus. E o profeta trazia as coisas de Deus até os homens. A gente gosta muito de sacerdote, mas profeta a gente costuma rejeitar. Principalmente os que falam a verdade. Você já percebeu? A gente gosta muito, irmãos, do ofício sacerdotal. Por quê? Pastor, ora por mim. Pastor, intercede por mim. Esse é o ofício sacerdotal. Agora, quando ele vem aqui com a palavra de profeta, aí a gente diz: essa não foi para mim. Os irmãos entenderam? Então, do capítulo 1 até o 10 é como nos aproximarmos de Deus. Do capítulo 1 ao 7, através dos sacrifícios, e do 8, 9 e o 10, através do sacerdote. A segunda parte do livro diz assim: como alcançaremos santidade? Do capítulo 11 até o 27. Do capítulo 11 até o 16 fala da higiene. E aí Deus está falando a um povo que está caminhando no meio do deserto. E Deus está dizendo: vocês têm que ter higiene. Isso serve para nós hoje? Aplica, pastor? Sim. Limpa as impurezas, limpa as imundícies,
Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste, cuidado com quem você fala, porque a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Tudo isso pode trazer impureza para a tua vida. Então, como eu me santifico? Higienizando a minha vida espiritual. E a segunda parte, a da santificação. Aí você vai ver do capítulo 17 até o 27. E aí santificação é separação. Irmão, se te impede de buscar a Deus, se separa. Se te impede de ser santo para o Senhor, arranca. Uma analogia que eu vi com o pastor Luciano Subirá. Alguém chegou para ele e perguntou: você me vende a tua mão esquerda? Aí ele disse: não, eu te dou 100 milhões, para resumir a história toda. Eu te dou 100 milhões pela tua mão esquerda, que você nem escreve com ela e não serve para nada para você. Ele disse: eu não vendo a minha mão por esse valor. Aí ele disse assim: eu estou te dizendo isso só para exemplificar o preço da santidade. A santidade, ela é tão importante que Jesus vai dizer para você que se a tua mão te faz pecar, arranca. Deus nos chamou para ser santos. E lá no livro de Hebreu vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Você entende esse texto? Deus está dizendo assim: eu sou tão santo, tão puro, que eu não me importo de receber ninguém, que ninguém se salva, mas nenhum impuro entra na minha presença. É como se ele dissesse assim: eu dei o meu filho, eu fiz a minha parte, e se ninguém aceitar o sacrifício dele sendo santo, a minha parte foi feita, vai todo mundo para o inferno. É isso que Jesus está falando, é isso que a palavra está dizendo. Então seja santo, irmãos. Seja santo, porque Deus nos chamou para ser santo, separado para Ele. Amém, irmãos? Qual a razão do livro? O livro de Levítico foi escrito tendo em vista esses objetivos: purificar Israel das abominações do Egito. Quantos anos eles passaram no Egito? 430. Então eles conheciam os costumes, conheciam as festas, conheciam os rituais, conheciam os deuses. Lembram que Deus mandou 10 pragas? Cada praga daquela ali era Deus destruindo um deus do Egito. Deus estava mostrando para o Egito que é maior do que os deuses de lá, e estava mostrando para a nação de Israel que é maior do que todos os deuses. E aí, para resumir aqui, o objetivo do livro era Deus tirando o Egito do povo. Porque eles passaram 4 anos lá dentro, sim ou não? Isso acontece com a gente, viu, irmãos? Então Deus resgatou o povo, salvou. Aí Deus passou 40 anos para que eles pudessem. Foi num momento, foi rápido, Deus tirou. Só que Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito de dentro do povo. Então eles precisavam o quê? Aprender a adorar a Deus para se purificarem de tudo que eles conheciam. Isso é para nós também. Nós estamos num processo de purificação, de santificação, de regeneração e de justificação, para que a gente possa herdar a vida eterna. Amém, meus irmãos? É o resumo desse tópico. Segundo, preservar Israel das iniquidades de Canaã, que era para onde eles iam. Aí ele diz assim: ao deixarem o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis, que era onde eles iam entrar. Então, para que eles não se corrompessem, existiam as diretrizes. Isso é para nós. Nós estamos do mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos peregrinos. Então, irmão, não se mistura não. Vigia, certo? Aí o texto vai dizer assim: sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Vocês sabem quantos mandamentos tinha a Torá? Quem sabe? Alguém sabe? 613 mandamentos. Irmãos, e você sabia que um jovem com 12 anos de idade, quando Jesus vai para o templo com 12 anos de idade, ele já tinha que conhecer os 613 mandamentos. Ele já tinha que conhecer. Aí Jesus, quando chegou lá, ele sobejou, ele foi além. Ele já estava
discutindo sobre os mandamentos. Esses 613 mandamentos, eles tinham 365 mandamentos negativos. 365 é o número sugestivo. Quem sabe que é 365? É como um mandamento para cada dia do ano. E esses mandamentos negativos queria dizer: não faça, não faça, não faça. E eles tinham 248 positivos, que os judeus acreditavam que os 248 eram a composição óssea do ser humano, que o ser humano tem 248 ossos no corpo ou 248 órgãos principais. E esses mandamentos diziam: cumpra esse preceito, faça isso, ande assim. Que eram chamados de 248 mandamentos positivos. Porque essa palavra tinha que estar dentro do ser humano. Amém, meus irmãos? E aí constituiu os 613 mandamentos. Então, essa era para quando eles entrassem em Canaã, eles aprendessem a viver no meio daquela sociedade. Porque eles estavam lá, mas eles tinham que viver conforme o Senhor os ensinara. E qual era o terceiro motivo? Transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-lo num povo santo, adorador e obreiro. Sem a educação minuciosa e eficiente proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhes designara por intermédio de Abraão: ser uma bênção para todas as famílias da terra. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. Amém, meus irmãos? Eu passei um pouquinho do meu tempo, eu quero orar com você, juntamente com você, nesse instante. Aí tem só a conclusão, mas o próximo professor na terça-feira vai trazer a conclusão para os irmãos, amém? Ele vai continuar o assunto. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada aos nossos corações nessa noite, Pai. Derrama a Tua graça em cada um dos nossos corações aqui, Senhor Deus, e que a Tua palavra fique fixada no nosso coração, Pai, para nós não pecarmos contra Ti e andarmos e estarmos no centro da Tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.